Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao terceiro dia do nosso quinto webinar. Para quem não me conhece ou não participou dos eventos nessa semana, o meu nome é Graziela e eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que estão nos assistindo. Nas nossas últimas conversas dessa semana, nós tivemos a participação dos nossos especialistas para falar sobre o impacto do atual contexto geopolítico sobre os mercados do ácido sulfúrico, do petróleo e o diesel. E hoje nós convidamos novamente o Rafael Soares, o chefe da mesa de defensivos agrícolas da IEB, e a Jéssica Rodrigues, a analista responsável por monitorar todos esses produtos, para falarem sobre os impactos que nós também teremos no mercado de defensivos agrícolas. Sejam bem-vindos, Rafael e Jéssica. Bom dia, Graziela. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É muito bom estar novamente aqui com vocês para falar de outro mercado, agora de defensivos, nesse momento bastante importante que a gente está passando a nível global, né, e como deve impactar em suprimentos, mais direcionado hoje a defensivos. Espero que vocês gostem do material que a gente vai apresentar e que agregue bastante valor para vocês nas tomadas de decisão. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, junto ao Rafael, para conversar sobre o mercado de defensivos. Pessoal, lembrando que, assim como nos outros eventos, vocês também podem interagir conosco. É só enviar a sua pergunta no botão logo abaixo do vídeo, que nós responderemos as perguntas ao final. Rafael e Jéssica, o mercado de defensivos sofreu influências muito fortes com a pandemia nos últimos 2 anos, pois a China, que é o principal produtor mundial, foi o primeiro local afetado pela Covid-19. Nós estamos vivendo um novo cenário com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Quais impactos nós poderemos ter nos preços desses insumos aqui no Brasil? Ótimo, Graziela. Vamos lá então, pessoal. Realmente, a China foi um dos primeiros países afetados, né, pela pandemia, afetou também o mundo, né, em relação ao fornecimento de defensivos, e ao longo desse tempo a gente, né, sofreu um pouco, e alguns momentos até que nem tanto, né, e agora nós estamos passando por um outro momento, que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, será muito importante entender o que aconteceu no mercado ao longo do ano passado e como esse conflito vai impactar aqui no mercado de defensivos e principalmente no nosso mercado no Brasil. Então, antes, né, da gente falar do conflito em si, da Rússia e Ucrânia, nós precisamos entender o que aconteceu no ano passado e que nós estamos sentindo ainda aqui no Brasil, né? E para isso, eu peço que a Jéssica fale um pouco para a gente como foi o começo do ano passado no mercado de defensivos. Isso mesmo, Rafa. Bom, no começo do ano passado, o mercado de defensivos ele veio aí desde 2020 com a pandemia, o pessoal estava muito incerto, né? Então a gente viu um movimento de grande antecipação por parte do mercado a nível internacional e nacional, e neste momento a taxa operacional também estava mais baixa, devido ao afastamento de mão de obra, né, por conta da Covid-19, tanto na China quanto na Índia, e isso impactou também numa oferta que não estava preparada para atender toda essa demanda excedente que aconteceu nesse início de ano de 2021. Além disso, nós tínhamos também toda essa questão no porto, onde também a mão de obra estava menor, né, devido à questão da contaminação pela Covid-19, e não havia disponibilidade suficiente de mão de obra para fazer todo esse escoamento de cargas, né, esse escoamento pelo excesso de demanda. Com isso, as filas foram aumentando, os contêineres foram reduzindo a disponibilidade, né, eles foram circulando em menor quantidade para o período, e tudo isso trouxe esse cenário logístico de atraso de entregas que nós vivemos ainda até hoje. Mas isso começou a ser sentido a partir de junho, e com isso o preço dos defensivos começou a aumentar devido à queda da oferta desses produtos aqui no mercado brasileiro e a nível internacional também. Perfeito, Jéssica. Então, nós conseguimos perceber, pessoal, que o preço dos defensivos eles já vem aumentando desde lá do começo do ano passado por conta dessa retomada da demanda e o pessoal não preparado
preparado para tudo isso. Mas o grande susto se deu ali entre setembro e outubro, onde o mercado teve uma reviravolta, né? Muitos entrando para comprar, antecipando negociações, né? Porque realmente foi um susto. Naquele momento, a China teve um problema, né, no fornecimento de carvão, a demanda para o inverno chegou e eles não estavam preparados para toda essa demanda. Eles já haviam parado, né, ou reduzido a sua capacidade produtiva de carvão e com a chegada do inverno eles não tinham toda essa oferta para suprir a sua demanda de energia. Então, isso fez com que o preço dos defensivos, reflexo do aumento do custo energético, se desse ali entre setembro e outubro. Isso também se deu porque toda a energia que era produzida, ou grande parte dela, estava sendo direcionada para o atendimento das residências, né, da população. Então, muitas indústrias, né, de muitos produtores de defensivos tiveram que reduzir a sua capacidade. Isso se manteve pelo menos ali entre setembro e outubro. O governo chinês se reposicionou em relação à produção de carvão doméstico e intensificou a mineração novamente para reduzir essa dependência de importação, né, e ter mais estoques para passar todo o inverno. Então, isso fez com que o preço do carvão reduzisse, principalmente no mercado chinês. Antes disso, né, ele estava na casa dos $100, bateu os 220 e depois ele retornou na casa dos 150, $140. Então, isso contribuiu para que o custo energético melhorasse. Mas a gente não viu isso no preço dos defensivos, a mesma queda. Por quê? A capacidade produtiva ainda estava reduzida. Sazonalmente, a China já reduz a sua produção de químicos em geral, né, no país, para diminuir a emissão de carbono, né, a emissão de poluentes na atmosfera. Somado a isso, tivemos também entre janeiro e fevereiro a preparação de algumas províncias para as Olimpíadas de Inverno, e isso também reduziu a capacidade produtiva de algumas fábricas. Então, esses três fatores, né, o aumento do custo energético, a redução da capacidade produtiva com o inverno e também a preparação para as Olimpíadas, mantiveram o preço dos defensivos em alta, pelo menos até em janeiro. No entanto, em fevereiro, a situação mudou um pouco, que é o que a Jéssica vai falar para a gente. Isso, Rafa. Em fevereiro, nós tivemos o fim do inverno na China, então o inverno vai acabando a partir desse mês, e a entrada da primavera. Com a entrada da primavera, ocorre o início do plantio, principalmente nos países do hemisfério norte e na China também, e a taxa operacional retoma para produzir, para atender toda essa demanda excedente que acontece nesse período, né? Essa demanda que entra neste período, tá? Então, essa retomada de taxa operacional foi o principal fator de impacto que contribuiu para uma leve queda no preço dos defensivos e alguns até estabilidade aí ainda em maior patamar. Notem que em relação a janeiro de 2021, o preço ainda continua elevado e aqui no Brasil ainda estamos sentindo esse aumento que aconteceu entre setembro, outubro e novembro. Então, essa estabilidade de preços que acontece agora foi devido ao aumento da oferta, mas ainda assim o custo energético continua elevado em relação aos anos anteriores e também a situação logística não apresentou grandes melhoras nesse período. Até acompanhando as notícias do mercado, nós vimos que recentemente a China entrou novamente em lockdown. A gente deve ter algum impacto na produção de defensivos no mercado? Olha, Grazi, eu vou responder essa, porque realmente eu escuto muito disso no mercado, né? Como eu comentei, o Covid foi um dos fatores que impactaram muito no mercado de defensivos, e o que aconteceu na semana passada, como você bem disse aí, né, que saiu na mídia, o aumento de casos, né, em alguns momentos até acima de quando começou a pandemia lá na China, em Wuhan, em 2020, então teve uma movimentação muito grande por conta disso. O que a gente vai perceber, né, que não está sendo tão impactado nas províncias de produção de defensivos, tá? A gente vai falar um pouco mais para frente em mais detalhes isso, mas é uma ótima pergunta que o pessoal está bastante preocupado, né? O quanto isso vai impactar. Ele vai impactar, mas num patamar menor do que esperado, principalmente na parte logística. Obrigada, Rafa. Imagina, Grazi. Essa é uma pergunta muito importante, pessoal, que realmente nós temos que acompanhar muito o mercado chinês. Então, finalizando esse slide aqui, é importante nós entendermos o que aconteceu nessa curva, porque tudo que está acontecendo ou aconteceu na China no final do ano passado, nós ainda vamos sofrer ao longo desse primeiro semestre, né? Então, a falta de produto, o aumento de custos, os fornecedores com dificuldades para passar preços a mais longo prazo, né? Foram todas essas incertezas no momento de compra
lá no mercado chinês entre outubro, novembro e dezembro, que reflete hoje aqui no mercado nacional. Então, dar esse overview para vocês do ano passado é muito importante para entender o que está acontecendo, principalmente aqui no mercado nacional. E agora sim a gente entra para falar dos impactos da Rússia, né? Esse conflito, né? Como é que isso vai impactar no mercado de agroquímicos? A princípio, ele não impacta diretamente, né? Nem a Rússia, nem a Ucrânia são grandes produtores de defensivos, né? Eles, mar a mar, ali conseguem consumir por conta de produção de sementes, né, de oleaginosas, de trigo, né, de girassol, mas estão longe de ser um grande consumidor. Então, esse conflito diretamente não traz uma falta de produto ou um aumento de preço diretamente, mas sim outros fatores que aí estão ligados a esse conflito, né, que está impactando a geopolítica mundial. E a gente vai falar primeiramente do custo de óleo e gás. Isso mesmo, Rafa. Esse é um fator muito importante porque o petróleo é a base da cadeia dos defensivos. Então, a cadeia de defensivos deriva lá no início tanto do petróleo quanto do gás, né? O gás muito utilizado para a produção de energia elétrica também, bem como o óleo. Isso impacta no aumento de custo de produção por maior preço das matérias-primas e intermediários, impacta também no combustível que é utilizado aí no setor logístico, isso contribui para que fretes marítimos permaneçam em maior patamar, e também o custo energético. Quando a gente tem um custo energético muito elevado, a taxa operacional tende a reduzir, trazendo aí impactos na oferta de defensivos, que vocês viram muito bem, né, como que isso refletiu no final do ano passado, em termos de aumento de preço nos defensivos, tá? Então, esses fatores que vêm aí do conflito da Rússia e da Ucrânia devem contribuir para que os preços fiquem em patamares mais elevados. Exatamente. E complementando também ao que a Jéssica trouxe, esse movimento do óleo e do gás, ele está na base da produção dos defensivos. Então, isso pode impactar em um período até mais longo, né, daqui 7, 8 meses. Então, toda a movimentação que a gente está vendo hoje no preço do petróleo, subindo a 140, descendo a 99, depois subindo a 120, 116 novamente, isso pode impactar na matéria-prima e depois os defensivos no final desse ano, né, e até mesmo no começo do ano que vem. Por isso que é muito importante entender como que está o suprimento, né, dessa matriz energética e também da matéria-prima. O outro ponto, né, que impacta no mercado de defensivos, e olhando novamente lá para a China, mesmo depois de todo aquele cenário que a gente viu, né, de inverno, né, a retomada da produção chinesa após o período das Olimpíadas, o conflito entre Rússia e Ucrânia não está impactando na produção daquele país, muito pelo contrário, né, a retomada depois do período de inverno está acelerada lá a produção de agroquímicos, né, em grande parte as fábricas estão operando normalmente, salvo uma ou outra província que ainda não retomou, ou até mesmo por conta da demanda mais acelerada, eles ainda não conseguiram atender toda a puxada de produtos a nível mundial. Então, grande parte da produção está estável e o principal, né, a criação de estoques. Como muitos produtores, né, ficaram aguardando uma movimentação do mercado quando estava num preço muito alto, né, com aquela premissa, né, tudo que sobe acaba caindo um dia, realmente está caindo, né? Então, muitos produtores, muitos formuladores internacionais estão aguardando uma movimentação de maior queda no preço dos defensivos para aí sim entrar no mercado e fazer grandes compras, principalmente para atender o mercado da América do Sul, né, do hemisfério do Sul aqui para o atendimento do segundo semestre. Lembrando que eles estão atendendo agora a América do Norte, hemisfério norte com a primavera. Então, esses formuladores eles devem entrar no mercado um pouco mais tarde e assim estabilizar o preço. Mas por enquanto a gente vê ainda um cenário positivo. Do lado dos impactos do Covid, né, como a gente já trouxe, até a semana passada era preocupante, né, a movimentação do governo chinês, mas nessa semana eles já estão com outros pensamentos, né, eles estão tentando focar um pouco mais na economia do país, já que a guerra deve impactar muito fortemente na economia mundial, então eles estão flexibilizando principalmente as fábricas, né, o pessoal conseguindo produzir, mesmo que em turnos, mas evitando paralisações na sua totalidade. O que pode impactar mais diretamente é a logística, né? A gente vê que alguns caminhoneiros não estão levando, né, o container até o porto, ou até mesmo o porto operando na sua totalidade. Então, nós veremos, né, uma produção ainda mais estável, só que a logística deve impactar um pouco mais nessas próximas semanas, dependendo de como eles vão controlar o Covid.
e também a estocagem de carvão, né? A China aprendeu muito bem lá no final do ano passado que a falta de carvão pode impactar em muito na produção de energia do país. Mais de 40% da matriz energética da China é a base de carvão, então eles já começaram a estocar a partir de agora para não ter problema lá no segundo semestre. E também antevendo uma piora no conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia é um grande fornecedor de carvão para o mundo, e o aumento de preço do petróleo, caso esse conflito também se estenda, pode impactar também no preço do carvão, né? Lembrando que essas matrizes energéticas, tanto o gás quanto o carvão, tanto quanto o petróleo, eles se movimentam de forma bem igual, né? Uma consegue substituir a outra dependendo do país, então caso o petróleo aumente também, ele puxa o carvão para cima. Então é um movimento que a própria China está fazendo para garantir o fornecimento no final do semestre. Então, do lado da produção, nós vemos aí em grande parte dos itens uma queda de preço. Mas o importante, pessoal, temos que olhar item a item, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. E além disso, tem um outro fator que está impactando no mercado de defensivos com essa guerra, que é a demanda pelas culturas, né, Jéssica? Isso mesmo, Rafa. A demanda pelas culturas deve impactar nessa questão do preço dos defensivos, né? Com a guerra houve aí outras antecipações em termos de compras. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui é o aumento do preço das commodities, seja pela quebra de safra que a gente viu aqui no Brasil, teve estiagem, excesso de chuvas que impactaram numa menor produção, tanto de soja, milho, até mesmo a cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos existe a previsão de uma menor produção de grãos também. E, além disso, na Ucrânia, ela é uma grande fornecedora de óleo de girassol, e com todo esse conflito ela deve ofertar menos desse insumo, né? E o mercado deve demandar mais óleo de soja. Então, tudo isso deve contribuir para que a demanda por alimentos também se mantenha elevada, e a entrada da primavera, como nós já bem comentamos, né, a respeito do fim do inverno e entrada da primavera, deve iniciar o plantio de todas as culturas nos países do hemisfério norte. Tudo isso vai contribuir para a demanda seguir elevada nesse primeiro semestre, e a falta desses insumos deve manter uma boa relação de troca devido ao aumento do preço das commodities. Então, o mercado deve realmente realizar essas antecipações, principalmente pela nossa perspectiva de preços mais altos nos defensivos, né? E isso deve contribuir para que essa queda provocada aí pela maior oferta de defensivos não seja tão significativa a ponto dos preços retomarem ao que a gente viu anteriormente. Jéssica, até aproveitando a sua fala, nós vemos aqui que a gente tem impactos de preços para cima, né, devido ao maior custo logístico, maior custo com matéria-prima. Temos também impactos melhores na produção do defensivo, que pode refletir em queda de preço, e a demanda também trazendo os preços para cima. O que vai acontecer em 2022? A gente deve ver níveis de preços superiores ao que nós vimos em 2021 ou não, né? Podemos aí ter oportunidades no ano de 2022. Essa é uma pergunta muito importante, Grazi. Quando a gente analisa aí no final de 2021, para muitos defensivos foi um pico aí de elevação que aconteceu, né? E para muitos defensivos, como por exemplo os genéricos, isso não é tão rentável assim para o fornecedor. Então, nós não estamos esperando que os preços excedam a esse pico que aconteceu em 2021, mas também eles não devem reduzir a ponto de ultrapassar, né, ficar abaixo dos limites que foram ofertados em janeiro, fevereiro de 2021 também, tá? Então, eles vão ficar estáveis nesse patamar mais elevado. Pode acontecer alguma queda dependendo do item no último trimestre aqui deste ano, mas é importante analisar item a item, como o Rafa já comentou aqui, porque cada item ele vem de uma cadeia em termos de matérias-primas diferentes, ele concorre com outros mercados diferentes, né? Acredito que o principal ponto de atenção fica para os genéricos, que são os defensivos que são multiculturas, ou seja, eles são demandados por mais de uma cultura. Então, soja, milho, cana consomem esse mesmo tipo de produto, que foi o exemplo do glifosato que a gente trouxe aqui, um produto bastante versátil, muito utilizado, né? A maior parte dos defensivos seguiram mais ou menos essa curva de preço no ano passado, e a nossa expectativa, de maneira geral, é que os preços sigam a patamares maiores do que 2021, porém não é previsto mais muitos aumentos a ponto de ficarem acima do pico que a gente viu no terceiro trimestre. Obrigada, Jéssica.
E aí, Grazi, juntando com o que a própria Jéssica comentou, eu trago alguns exemplos para vocês, né? Alguns produtos no final do ano passado, eles quase que dobraram, alguns deles até triplicaram de preço, por conta do aumento dos custos energéticos. E alguns deles já estão dando sinais de queda mais acentuada, como é o caso do glufosinato, né? A produção ela está mais acelerada lá na China e a demanda, como eu já comentei, o pessoal está segurando para puxar, né? Então, os estoques de produtos estão sendo feitos também. Como exemplo, então, aí o glufosinato ele já reduziu 34%. É uma boa queda desde o começo do aumento de preço no ano passado, mas ainda está bem acima do que era praticado no começo de 21. Né? O Diron, um outro exemplo, ele também está com uma produção normalizada e também uma demanda mais lenta, mas mesmo assim o preço só caiu 12%, ou seja, as fábricas estão produzindo, mas entendendo ainda como é que é o mercado. Por isso que a necessidade, pessoal, de ver item a item, né? Tem alguns outros produtos como o próprio Diquat, né, o Cletodin, né, o acefato, eles não sentiram ainda essa queda de preço, né, então eles ainda estão sofrendo com os aumentos de custo e uma produção ainda mais lenta. O que nós trouxemos aqui é a nível geral, que em alguns produtos sim a gente vai ter oportunidades para o final desse ano, principalmente a partir ali de agosto, setembro, né, só lembrando que nós temos que acompanhar muito como vai ficar a logística internacional, a logística chinesa, que pode fazer com que essa queda de preço fique travada em uma demora de entrega, né, um atraso, né, na entrega aqui no mercado nacional. Por isso que é importante estar bem próximo do fornecedor nesse caso, tá? Então, a nossa recomendação é olhar item a item, né, ver as oportunidades, né, que vão acontecer e também tomar decisões para o ano que vem, principalmente na movimentação do preço do óleo e gás, né? Caso o petróleo volte a subir acima dos $120, né, batendo $130, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, procurar tomar algumas posições para o ano que vem, olhando os itens que mais são impactados com isso, tá, Graziela? Rafa e Jéssica, muito obrigada pela apresentação. Nós vamos agora abrir o espaço para perguntas, lembrando que quem ainda não fez a sua, é só clicar no botão logo abaixo do vídeo. Nós já temos algumas perguntas aqui. A primeira é sobre a China. A China produz qual percentual de defensivos comercializado pelo mundo? Pode deixar que essa eu respondo, Jéssica, porque essa pergunta é muito feita para a gente, né? Porque historicamente a China é uma grande produtora dos defensivos, né? Principalmente ali antes de 2016, antes dos fechamentos de fábrica lá nas questões ambientais deles, eles tinham uma participação bem maior do que eles têm hoje. Eles ainda têm uma participação grande, mas a Índia tem tomado forma, né? Outros países ali da Ásia também estão com uma oferta bastante grande, mas a China, ela representa ali, dependendo da matéria-prima, de 60% chega até 80% do fornecimento dos defensivos. Aqui para o Brasil, numa conta, né, de quanto a gente importa, esse número pode chegar até 50%, 60%. A gente reduziu também a demanda, né, a dependência da China, migrando muito fortemente para a Índia, né, boa parte dos fornecedores migrando para esse país quando nós passamos por aquele momento de preocupações na China, dos fechamentos ambientais, e também temos uma participação muito grande ali dos Estados Unidos e de alguns países da Europa, principalmente nos produtos exclusivos. Obrigada, Rafa. Nós temos mais uma pergunta aqui. Pode faltar defensivo no mercado brasileiro? Olá, Grazi. Rafa, pode deixar que eu responda essa pergunta. Realmente é uma pergunta que todo o mercado tem feito devido a todas as questões que a gente teve em redução de oferta lá em 2021. No momento, a taxa operacional ela está acontecendo na China, porém a gente tem todo esse excesso de demanda que vem acontecendo, tá? A logística ainda continua complicada, então os volumes não estão sendo importados de forma gradual. Grande parte dos defensivos estarão sim em menor disponibilidade, logicamente, tem que ser analisado também item a item, porque alguns são utilizados o ano todo, outros são consumos mais pontuais, onde o fornecedor consegue se planejar de uma forma melhor, tá? Mas de maneira geral, para os defensivos genéricos, principalmente, o risco de fornecimento ainda é elevado. É importante realmente, nesse momento, fazer o planejamento, né? Então, para esse ano, o principal ponto vai ser o planejamento para conseguir o volume aí para dentro de casa. É importante se planejar. Obrigada, Jéssica.
também temos mais uma aqui. Gostaria de saber quais os produtos mais impactados no contexto atual, com dificuldades de produção e preços mais elevados nos próximos meses. Obrigada. Essa daí eu posso responder para vocês. Com certeza, né? Muitos produtos, né? Por mais que o cenário seja de redução de preço, muitos deles também estão sendo afetados por outros motivos, né? O acefato é um deles, ele tem uma grande produção no mercado indiano, e o mercado indiano também está sofrendo ainda com as matérias-primas da China, né? Os custos energéticos mais elevados, e também por algumas matérias-primas, alguns defensivos, estarem entrando na lista de banimento dos próprios países produtores. O acefato é um deles, é um produto que a gente está com dificuldades ainda, né? Até mesmo, como eu comentei, o Metomil, né? O Mancozeb, o Diquat, né? São produtos que ainda não voltaram à sua totalidade, são produtos que a demanda ainda está acima do que a oferta consegue suprir, e a perspectiva futura ainda que eles mantenham em um patamar mais elevado de preço, pelo menos entre 2022 e começo de 2023. Obrigada, Rafa. Também temos mais uma pergunta. Existem muitas moléculas sendo desenvolvidas com a quebra de algumas patentes, bem como essas dificuldades na reposição? Pode deixar que eu respondo essa, Rafa. Em relação ao desenvolvimento de novas moléculas, Grazi, é um processo muito longo, né? Então, nesse momento a gente está vivendo aí a falta de glifosato, é um produto de amplo espectro e atualmente e muito antigo em termos de rota sintética. Então, existem aí opções que o mercado está tentando desenvolver, até mesmo o glufosinato de Quat foi uma delas que veio recentemente para tentar substituir essa falta de glifosato, mas mesmo assim é muito difícil você trazer novas moléculas a custos menores que eram praticados com essas mais antigas, tá? Então, o mercado, ele tem uma dificuldade de aceitação nesse sentido e também o próprio fornecedor tem um custo que ele precisa ter de retorno em relação a esses investimentos, tá? Grande parte das moléculas já estão em processo de quebra de patente. Quando a gente vê isso, houve um grande número de registros aprovados, principalmente aqui no Brasil, pelo Ministério da Agricultura, tá? Então, a tendência, sim, é que surjam novas moléculas, mas ainda assim isso deve impactar diretamente em termos de custo, né? Então, o custo deve ficar mais alto devido a essas moléculas mais tecnológicas que vão aparecendo. Complementando também o que a Jéssica trouxe, Graziela, a gente está vendo uma grande movimentação da China em relação a essas moléculas de recém-queda de patente, tá, pessoal? A China está investindo menos em moléculas antigas, né? Esse novo ciclo, né, de desenvolvimento da China, ele vai diminuir investimento em moléculas lá da década de 70, 80, e investindo realmente nessas moléculas recém-queda de patente, que a gente está vendo já aqui no Brasil. Então, nós vemos, né, esse potencial daqui uns 2, 3 anos, a entrada dessas moléculas por conta do investimento maior lá do país asiático. Perfeito. Pessoal, estamos aqui nos minutos finais. Vou para a última pergunta agora. Como faço para ter acesso a esse material? Lembrando que nós disponibilizaremos todos esses vídeos dos eventos dessa semana no LinkedIn da IEB na próxima semana. Então, vocês poderão assistir as apresentações a partir da segunda-feira. E também, se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato conosco. E apenas também para lembrá-los da programação dessa semana, nós temos mais 2 dias de evento. Amanhã nós vamos falar sobre a tendência para os fertilizantes nitrogenados em 2022 e na sexta-feira sobre os desafios das áreas de suprimentos. Todos esses eventos começam às 9 horas da manhã, são eventos de no máximo 30 minutos, bem objetivos, para que vocês tenham informações de forma rápida e consigam tomar as suas decisões. Se vocês ainda não conseguiram se inscrever em alguns dos eventos, é só entrar no ieb.com.br/webinar e fazer o seu cadastro. Bom, Rafael e Jéssica, muito obrigada pela participação de vocês e por nos atualizarem com as informações de mercado dos defensivos agrícolas. Eu que agradeço, Graziela, para estar mais uma vez aqui com o pessoal, né, para a gente falar um pouco sobre o mercado de defensivos. Obrigado a vocês pela participação e estamos à disposição, né, para a gente tirar mais dúvidas em relação a esse mercado que está bastante tumultuado, né, e traçar as estratégias futuras aí. Obrigado a todos, até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.
Pessoal, eu agradeço também a presença de todos vocês que nos assistiram, espero que vocês tenham gostado das apresentações de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conhecer a nossa plataforma específica para o mercado de defensivos agrícolas, o Global Crop Protection, vocês podem entrar em contato conosco pelo comercial@ieb.com.br ou pelo telefone 19 35 24 92 18. Uma boa quarta-feira a todos vocês e até amanhã.